Peço realmente licença aqui para a gente iniciar essa conversa. Eu não sou uma pessoa da área da museologia, enfim, minha formação toda é no campo da educação, trabalho na formação de professores, né? Tenho me atido dentro da educação ao que a gente pode chamar ali do campo dos estudos da linguagem, da filosofia da educação, e com esses interesses, né, com esses percursos que Graça mencionou, aí talvez o mais presente em toda a minha discussão seja a crítica ao colonialismo, né? E eu gosto, de uma certa forma, de convocar a dimensão da crítica ao colonialismo, porque eu vou partir, né, eu vou tentar hoje aqui, eu pretendo não falar muito para que a gente possa privilegiar o diálogo, né, a gente possa conversar, mas eu queria, de uma certa forma, apresentar as bases, assim, os rascunhos, né, os riscados dessa chamada Pedagogia das Encruzilhadas, que é um projeto que vem me acompanhando já há algum tempo, né, foi minha tese de doutorado, defendida em 2017, e depois continuei dando desdobramentos, né. Muito importante é a parceria com o Luiz Antônio Simas, que é um historiador aqui do Rio de Janeiro, o qual a gente escreveu um livro chamado Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas. Escreveu mais dois, um é esse que a Graça citou, Encantamento, sobre política de vida. E, de uma certa forma, essas reflexões elas se cruzam a todo momento, né? E eu gosto, de uma certa forma, de falar, né, defender como caminho de investigação, de percurso investigativo, a noção de uma crítica ao colonialismo, muito linkado ao pensamento de pessoas, né, como o Francis Fanon, o Aimé Césaire, a própria Lélia, que Graça trouxe, a Beatriz do Nascimento, o Abdias, né, e tantas outras, né, sejam humanos ou não, que, de uma certa forma, têm se manifestado, têm batalhado para a transgressão de um paradigma de desencanto que aporta aqui há mais de 5 séculos e que, de uma certa forma, nós continuamos a ser afetados, né, violentados por ele. Então, eu vou partir aqui de um entendimento, né, de uma defesa, e me coloco disponível para esse debate, que, no meu entendimento, o colonialismo ele não é algo datado, né? Ao contrário do que nós aprendemos, não há um fim, né? Por quê? Porque ele não é meramente só um evento que diz acerca do que a gente pode chamar da ocupação com a diversidade. Agora, obrigada, Luiz. Carolina. Boa tarde. Obrigada, professor Luiz, pela sua apresentação. Estou arrebatada, já venho arrebatada, porque tenho trabalhado com os povos de terreiro, né, para o plano de salvaguarda, né, pensar o plano de salvaguarda da festa de e aqui em Belo Horizonte e em Fortaleza, e tenho sido né, estou em encantamento, né, porque tenho aprendido muito e eu até digo que vivi uma traquinagem, eu uso um termo seu, que é uma experiência de traquinagem exuística, né? Porque eu horizonte vou olhar para a Lagoa, porque ela é considerada um monumento, né? É o conjunto moderno da Pampulha, né? É conhecido pela Unesco como paisagem cultural. E o que é reconhecido são justamente do Oscar Niemeyer, são a paisagem cultural da Pampulha. E eu começo a me envolver com o Museu de Arte da Pampulha, e de repente acontece uma... Eu estou dizendo que foi uma traquinagem, porque acontecem coisas na minha vida que me fazem mudar a Pampulha. E eu vou acabar olhando para 2 experiências. A festa de Iemanjá, que acontece na
Portal da Memória, que é do Jorge dos Anjos, que está na Praça de Iemanjá, mas que não foram inseridas na paisagem cultural do conjunto moderno, e também uma experiência que é a ocupação Dandara, que é uma ocupação que acontece também no bairro da Pampulha, de Belo Horizonte, a partir do trabalho do artista Desali, que ele chama Museu Dandara. Essas duas experiências juntas, esse diálogo, né, com os povos de essa ocupação Dandara, me fazem Lagoa da Pampulha, para esse processo de reconhecimento da paisagem cultural, a Praça de Iemanjá, e excluiu a festa de Iemanjá, né, do conjunto moderno da Pampulha, né, que é uma festa que acontece, tanto que eles fizeram um movimento posterior de reconhecer como patrimônio imaterial a festa de Iemanjá. Então, nesse processo de luta, né? E aí, justamente, nessa convivência, e a minha, onde vai... Porque fazendo essa discussão, guarda, fazendo o debate, né? As modalidades de plano de salvaguarda que eles poderiam escolher, né? Mais como uma facilitadora desse processo. E a gente dialogou sobre que é justamente esse processo que faz as coisas, né? E partindo desse ou seja, tira valor sagrado, tira força, quando você folcloriza, ou quando você folcloriza o Curupira, ele essa força, né? Essa força que essa entidade tem. E aí, né, apresentamos também uma ideia de retórica da luta, justamente fundamentada em Exu, né? Como potencializador da vida. E teve um debate extremamente rico quando eles foram escolher, porque eles também não, na hora que eles estavam fazendo, a gente vai escolher a retórica da perda ou a retórica... Foi uma conversa muito, muito forte, justamente demarcando, colocando, né, de que há luta constante, né, nessa guerra, né, contra a colonial, né, e aí eu queria pensar nessa dimensão do patrimônio e trabalhando com essa questão de que é uma escola para além do humano, né, porque a museologia é para além do humano, o patrimônio cultural trabalha humano, mas tradicionalmente nós tiramos esse para além do humano e transformando tudo em coisa, né? Numa coisa que já está morta, né? Que é testemunho da história, né? Como que essa dimensão, esse olhar, né, exuístico para essas coisas, né, pode ajudar a gente a potencializar a luta e a potencializar a vida? Então, Carolina, você está me ouvindo bem? Porque em algum momento aqui o seu áudio ele picotou para mim, né? Mas você está me ouvindo legal? Tá bacana, né? Eu acho que eu consegui, de uma certa forma, pegar grande parte da sua questão. Teve algumas falhas, e eu até peço desculpa porque a minha internet ela está vacilante, né? Então, eu estou aqui agora do celular, e esse celular talvez não seja o ambiente mais favorável. Mas tem uma coisa, Carolina, assim, que eu fico pensando, que é realmente como que a gente talvez precisa, diante dessa demanda da descolonização, né, e que seja a descolonização do conhecimento, né, do ser, saber, e que isso implica outras políticas, que, de uma certa forma, demandam um certo alargamento das gramáticas, né? Então, eu acho que essa dimensão está muito presente no meu trabalho com o Simas. Esse alargamento das gramáticas, ele implica em duas dimensões, que é a recuperação de um senso comunitário e a
recuperação também, né? E aí não seria recuperação a palavra certa, mas seria a credibilização, a invocação e a credibilização de uma outra relação tempo-espaço, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Por exemplo, a Unesco ela reconhece como patrimônio da humanidade o complexo literário de Ifá, né? Porém, o complexo literário de Ifá, assim como ela reconhece, por exemplo, o Merilogum, que é o famoso jogo de búzios, né, reconhecido recentemente. Todos esses sistemas são sistemas que compreendem dimensões biocósmicas, dimensões da memória, não necessariamente de um povo somente. Mas, por exemplo, se você compreende Ifá como um sistema inteligente, como um sistema de memória biocósmica, ali tem a memória das plantas, dos rios, do planeta, do cosmos, das estrelas, daquilo que sequer era existência, né? Então, o que é importante a gente chamar a atenção que é o seguinte, que esse sistema ele continua operando. Ele é uma tecnologia. Cotidianamente, tem pessoas que tomam decisões, que organizam sua vida, nomeiam as crianças, enterram os velhos, comem, festejam, com base no diálogo, com essa sabedoria que é acionada através de uma prática ou de um artefato, né, ou de alguma coisa que em algum momento alguém disse que foi lá e é reconhecido agora como patrimônio. Então, isso muda um pouco a dinâmica, porque a gente não está mais falando aí, vou fazer uma brincadeira aqui com um conceito, uma categoria que estava até na fala da Juditina no início, a gente não está mais só num problema de ordem de uma cosmopolítica, a gente está num problema de uma ordem de uma política cósmica. Então, por exemplo, como que você vai, de uma certa forma, entender que não cabe só você reconhecer o caráter de um espaço que seja sagrado, de um objeto como patrimônio, mas mais do que isso é você ouvir o que a espiritualidade que ali está presente ou que estabelece diálogo com aquilo e com vocês, ela tem a dizer sobre isso. E ela tem a reivindicar sobre isso. Entende? Então, por exemplo, numa comunidade, como uma comunidade de terreiro, numa aldeia, enfim, você tem que conversar com os mortos, conversa com a natureza, né? Vamos dizer, com a árvore, conversa com o céu, conversa com tudo que há, que essas coisas influenciam na política, influenciam nas tomadas de decisão. Agora, aí há, obviamente, um problema da ordem, não só de um choque de mundos, como de um choque de racionalidades, como eu acho que há algo a mais, como a arrogância de um modo, de uma política, de um mundo que ele não concebe a possibilidade de ser polirracional e de ser plurilinguista. Porque muitas vezes essas práticas elas conseguem, de uma certa forma, estabelecer como ponto de trânsito, de confluência, de cruzo. E eu não estou falando que isso é ausente de conflito, muito pelo contrário. O conflito é estruturante, mas você parte de um princípio que há um jogo, que há uma atitude, e que ela não pode ser uma atitude, não sei se travou para mim aqui. Então, gente, primeiro eu queria pedir desculpas para vocês por essas quedas todas aqui. São essas coisas, assim, hoje, justamente, a internet aqui deu essa queda, eu estou agora na internet móvel aqui, que não é lá essas coisas todas, e estou sozinho aqui, não consegui me articular para estar aqui e ver o que está acontecendo. Mas me coloco à disposição para, num outro momento, a gente continuar essa conversa, né? Um momento que seja oportuno para que a gente garanta a qualidade mesmo da troca. E eu concordo, assim, fico muito contemplado tanto com a fala da Gê quanto do Alexandre, e considero assim que sobre a questão da interseccionalidade, né?
Também a fala dela picotou um pouquinho para mim, mas eu peguei ali a grande parte, a discussão que a Carla Cotirene traz. Acho que é importante a gente discutir também a recepção de alguns estudos, né, principalmente no Brasil, né, a tradução de algumas obras. Então, a tradução da obra da Patricia Hill Collins, que é muito significativa, né, para a gente pensar o problema da interseccionalidade, mas acho que mais a interlocução com essas autoras brasileiras, né, como a Lélia, que foi citada, a Beatriz do Nascimento, que é importantíssima, a própria Conceição Evaristo, que está fazendo teoria social via literatura, Ana Maria Gonçalves, né, a Eliane Alves Cruz. Tem, então, uma série, a própria Leda Maria Martins, que é uma figura que é ponta de lança nessa discussão como um todo, né, que a gente tange aí, também com articulação com isso que a Alexandre está trazendo, que é a memória. Então, eu acho que assim, a gente tem um chão muito, muito firme para se desenhar coisas, né? Para se desenhar discussões, diálogos, e para pensar realmente esses pontos de encontro, né? Esses pontos de cruzo. Eu acredito, assim, tenho apostado muito que são, por exemplo, um trabalho como a Pedagogia das Encruzilhadas, que eu faço questão de dizer aqui e trazer como ponto crucial, que é um projeto que tem não só um outro campo, um outro curso investigativo, né, como questão, mas tem a credibilização, o reconhecimento de Exu como o autor da sua própria teoria. Eu acho que isso é um ponto muito forte, né? Obviamente, isso dá caminho para que outras discussões sejam feitas e para aquilo que não foi alcançado ali, né? A própria discussão de gênero, que tem uma ausência, ela precisa ser desdobrada, né? Nesse livrinho que o Alexandre cita, O Fogo no Mato, a gente tem um capítulo lá que é Quem Tem Medo da Pombogira, que faz um pouco essa discussão da face, né, do Exu mulher, enfim, mas ainda é algo muito incipiente, né? Então, nesse momento, eu estou orientando uma dissertação de mestrado de uma estudante da pós-graduação que tem investido no estudo sobre pombogira, e é interessante como tem muito campo fértil, muito caminho, né, para a gente pensar algo que, de uma certa forma, vai desembocar na luta, na reivindicação, na reflexão desse grupo que eu citei, né, dessas mulheres todas, seja no Brasil ou seja fora dele, né, mas que tem a problemática da interface gênero e raça como questões fundantes. Sobre a questão que Alexandre traz, eu acho assim, eu estou super de acordo. Quando a gente escreveu O Fogo no Mato, a intenção era realmente essa, Alexandre, assim, era a intenção de... O Fogo no Mato ele foi um livro escrito, foi lançado em 2018, mas ele foi escrito, se eu não me engano, em 2015, entre 2015 e início de 2016. E era um período que a gente estava aqui com a questão dos grandes eventos e tal, aquela coisa de Copa, Olimpíada, aquela bagunça toda. E a gente escreveu esse livro por conta de uma necessidade de organizar ali debates que a gente já fazia. Mais debates que a gente fazia na rua, no bar e tal, e não tinha muito espaço. E aí o Fogo no Mato ele foi um livro que foi um tanto quanto desacreditado, né, porque achavam que essa coisa de uma proposição de uma ciência encantada, que na verdade a gente não estava propondo nada. Ciência encantada é uma categoria, um termo, uma compreensão muito comum no catimbó, na Jurema Sagrada, nos babassuês, no terecô, onde os mestres encantados, eles, de uma certa forma, definem o seu saber como uma ciência. E eu acho que o Fogo no Mato, ele aponta para uma coisa interessante que a gente conversando aqui, eu acho que merece ser colocado como horizonte, assim como o problema trazido no que tange a interseccionalidade. O encantamento merece um investimento mesmo, de investigação. O problema, a questão do encantamento merece, porque não há uma universalização na ideia de encantamento e nem de encantado, né?
Então, eu acho que isso é muito caro. Por exemplo, o próprio Eduardo Oliveira, que eu citei hoje aqui com a filosofia da ancestralidade, em diálogo com a Aldibênia Freire, uma professora da Unilab, no Ceará, também desenvolvem um rascunho, um desenho, né? Uma investigação sobre uma filosofia do encantamento, dialogando muito com a filosofia africana. No caso, eu com Simas, a gente já traz um repertório dos terreiros, né, brasileiros com essa dimensão das práticas ameríndias muito forte. A ideia do encantado como aquele que dobra a morte, né, aquele que produz uma espécie de drible na ideia de fim da existência, ele se inscreve como uma outra coisa. Mas o que eu tenho percebido é que tem um amplo campo para a investigação do problema do encantamento. Eu agora tenho me dedicado a pensar muito a questão do encantamento via as crianças, né? Então, como que as crianças percebem, têm a percepção do encantamento. Isso não é à toa, porque eu também estou há 2 anos quase com as crianças dentro de casa, então haja truque para a gente fazer as coisas. Mas essa dimensão quase meio Manuel de Barros, de perceber um amildamento da vida, né, que está muito presente também na capoeira, que está muito presente na reflexão que o Guimarães Rosa traz no Grande Sertão, está muito presente no que eu trouxe aqui com a questão dos vaqueiros. Então, assim, esse grande complexo das culturas populares, que é um nome complicado, mas que serve para comunicar o que eu estou aqui querendo dizer, ele está imbuído de força explicativa e força, né, apalavrada que dá corpo para a gente experimentar o mundo, a vida de uma outra maneira. E eu acho que o encantamento merece um pouco desse investimento, como você está fazendo, né, num recorte, porque há também uma tendência muito grande de algo que a universidade faz muito bem, a racionalidade dominante faz muito bem, que é achar que virou uma chave discursiva, você dá conta de resolução do problema, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação grande se encantamento, encruzilhada, ancestralidade não pode também acabar sendo esvaziada, né? Do ponto de vista da sua força política, da sua força ética, estética, numa ideia comum que dê conta de um problema criado por essa dominação do ser-saber, pautado nessas métricas hegemônicas que eu vim falando aqui desde o início. Então, acho assim, que é bem bacana isso que você traz e estou confluindo contigo. E é isso, gente. No demais, eu queria agradecer a oportunidade e me coloco à disposição. Mais uma vez, ressalto aqui a perda de qualidade na comunicação por conta da rede, mas me coloco à disposição para a gente continuar essa prosa num outro momento. Muito obrigado.